principalmente na Zona Sul, alguns points assim boêmios que ficam em favelas. Por exemplo, no Chapéu Mangueira, tem acho que é no Chapéu, né? O Bar do Davi. Isso. E é um local que costuma também receber turistas, inclusive muitas pessoas, não só os moradores. A fiscalização ela pode ser até realizada nos polos, né? Por exemplo, aqui em Botafogo a gente tem a Voluntários da Pátria, na Barra tem a Olegário, tem a Dias Ferreira no Leblon. Mas como chegar também a fiscalizar esses locais onde o Estado geralmente sequer atua? Como fiscalizar também alguns lugares que a gente sabe também que são um pouco mais deixados de lado, como parte do subúrbio do Rio de Janeiro, da Zona Norte, ou até a Zona Oeste já mais próxima à Baixada Fluminense. A Prefeitura tem braço para isso mesmo, com o apoio do Estado? Exatamente, essa é uma pergunta a ser feita para o prefeito Eduardo Paes. Eu acordei, inclusive, pensando nisso, porque estou vendo toda a repercussão, inclusive a carta aí do Sindicato de Bares e Restaurantes do Rio, Sindi-Rio, que diz prever 1.000 demissões por semana com esse novo decreto do Eduardo Paes, que proíbe o funcionamento dos estabelecimentos após as 17 horas. E eu fiquei me perguntando realmente se a prefeitura tem braço. Aliás, uma pergunta que a gente tem feito aqui no programa todos os dias em relação a, por exemplo, o processo de encampação da linha amarela. A prefeitura tem condições de abarcar tudo isso em várias frentes? O prefeito Eduardo Paes vai ter de responder. Você citou bares, por exemplo, que estão muitas vezes em localidades que não são controladas pelo Estado, localidades controladas pelos criminosos, como a gente aponta aqui com os efeitos negativos todos os dias. E isso é outro motivo de preocupação. Outro dia a gente acompanhou a história do show do Belo, com toda aquela repercussão, utilização de CIEP ali como camarote, aglomeração numa área controlada pelo tráfico de drogas, em que houve inclusive até um cuidado para não agir enquanto o show estava acontecendo, porque isso poderia resultar num conflito armado, poderia resultar num problema ainda maior. Então, esses problemas de raiz que a gente vê há décadas no Rio de Janeiro, eles também agravam os cuidados na hora da crise sanitária. E vamos ver se o prefeito consegue solucionar uma equação tão difícil, né? O Fernando Blauer, presidente desse sindicato, ele disse o seguinte: quando a gente começava a conseguir pagar as contas, com empréstimos vencendo, voltaremos a ter atividades inviabilizadas em sua maioria e não teremos dinheiro para pagar toda a folha de funcionário. Fecho aspas aqui para a declaração dele. E a gente entende o sufoco que estão passando, a gente conhece inclusive donos de bares e restaurantes que falam realmente da dificuldade. É um momento difícil para todo mundo. É um momento de sacrifício, é um momento de renúncias, e encontrar medida para preservar as vidas, tentando minimizar os danos, que é o grande objetivo de um governante, mas de toda uma população. E muitas vezes o que a gente vê em todas as áreas envolvidas nesse processo é que certas pessoas que fazem as coisas de uma maneira correta, elas acabam pagando o preço por aquelas que não fazem de uma maneira correta. Então, eu sei que o ouvinte deve ter visto por aí, porque a gente vê bares e restaurantes que não aderem aos devidos cuidados sanitários. A gente vê muitas vezes o bar superlotado, a gente vê o restaurante com mesas próximas demais. Isso acontece. São todos? Claro que não são todos. Então eu entendo também a revolta do dono de estabelecimento que está fazendo tudo certinho, com distanciamento social, está oferecendo álcool gel ali na mesa, está muitas vezes oferecendo até auxílio para a pessoa colocar a máscara enquanto come, etc. Uma série de providências que estão sendo tomadas, e aí vem um decreto no momento sensível do país, em que o índice de casos e de mortes está aumentando, e se tenta coibir aquela atividade, pelo menos por determinado horário, não é integralmente, mas em razão de certos focos que surgem, possivelmente não no estabelecimento dele. Mas esses estabelecimentos também geram aí todo um tráfego, toda uma movimentação de pessoas que, de certa forma, pode estar contribuindo para esse dano. Então, é claro que é preciso haver diálogo, mas quando a sobrecarga no sistema de saúde vai aumentando, é um efeito dominó. O governante não quer deixar a população morrer na porta do hospital e ainda ser responsabilizado por isso. E os hospitais também estão deixando em leite, também estão dando ali
a assistência médica para pessoas abaixo dos 60 anos. Já há várias reportagens nesse sentido, trazendo dados. Essas pessoas têm mais chances de se recuperar, de escapar de um cenário mais grave, de uma intubação ou até mesmo da morte, do que pessoas mais idosas que pertencem a grupos de risco e já têm comorbidade. Mas, eventualmente, até há pessoas mais jovens com comorbidade. Então, isso também agrava o quadro do sistema de saúde. E o governante precisa levar tudo isso em consideração. É muito difícil. Então, por que a gente critica tanto o atraso federal na vacinação? Porque é uma bola de neve. Por que a gente critica tanto as autoridades, como o presidente da República, Jair Bolsonaro, eu dou nome aos bois, que desdenham do uso de máscara, que mobilizam a população num sentido contrário ao distanciamento social, que não necessariamente é a pessoa ficar presa em casa, mas é a pessoa viver a sua rotina dentro de determinados cuidados, afastada ali preventivamente uma da outra, na medida do possível, desdenhando de todos esses elementos que são necessários para que a gente atravesse uma crise sanitária de uma maneira mais adequada, com menores perdas. Então, houve também aí a oferta de vacina. Eu vou falar muito isso ao longo do dia, porque o presidente deu declarações contraditórias e hostis ontem, né? Inclusive nesse momento em que o filho dele está lá sendo alvo de várias apurações jornalísticas em relação à compra de uma mansão de 6 milhões de reais, e aí ele traz assim declarações absolutamente polêmicas, para dizer o mínimo, de uma maneira muito generosa, que ajudam a cobertar um problema, criando vários outros, né? Que tem sido uma tônica comum no bolsonarismo. Então a gente fala contra esse tipo de comportamento, porque gera uma má influência e um efeito dominó, que vai resultar na sobrecarga do sistema de saúde e em medidas restritivas que acabam atingindo pessoas que se comportam da maneira adequada. Isso é muito ruim, mas é uma equação, repito, muito difícil, e é preciso haver transparência sobre tudo que vai acontecer durante esse período em que as medidas restritivas estarão acontecendo, e se é para acontecer, que aconteça mesmo, né? Que não seja um simulacro, porque se você faz uma medida meia bomba, depois você não consegue auferir o resultado do que realmente a medida restritiva traz de positivo. Então a gente precisa cobrar que tudo seja feito numa medida, né, com um senso de gradação adequado, e que haja transparência depois sobre os resultados.